Qual é o legado que você tem deixado? O que as pessoas vão falar a respeito de você e do seu chamado, do seu ministério, depois da sua morte? Será que a sua partida desse mundo vai deixar saudades? A Bíblia nos fala a respeito de um rei, filho de um grande outro rei, que não deixou saudades. O nome dele é Jeoacás, filho de Josafá. Josafá, um grande homem de Deus, que desenvolveu um ministério abençoado e que reinou muitos anos em Judá. Jeoacás, filho de Josafá, que reina por 8 anos somente, morre com uma doença terrível que fez com que as suas entranhas saíssem para fora, ou seja, suas entranhas, tudo que está por dentro, né? Seus órgãos internos, seus intestinos, tudo isso saísse para fora. Morre uma morte trágica dessa forma. Reina somente 8 anos em Judá. Quando os reis de Judá reinavam ali 30 anos, 40 anos, Jeoacás, ele reina somente 8 anos e morre depois de sofrer 2 anos ainda com uma terrível doença, e não deixa saudade. Por que ele não deixa saudade? Porque ele se desviou dos caminhos do Senhor, porque ele reinou segundo o seu próprio coração, porque ele se engrandeceu e achou que ele podia fazer o que ele queria, uma vez que agora ele era rei, e fez todo o mal que se pode imaginar, matando seus próprios irmãos, perseguindo as pessoas, levando a idolatria para dentro de Israel. Jeoacás, ele foi terrível, e por causa disso o seu fim também foi terrível, foi trágico. Nós precisamos observar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Precisamos observar o que é que nós temos feito com o nosso ministério, com o nosso chamado. Todos nós temos uma oportunidade diante de Deus. Jeoacás teve a oportunidade de reinar em Judá, e nós temos oportunidades diversas de realizarmos aquilo que Deus tem nos dado para fazer. Oportunidade de pregar o Evangelho, oportunidade de trabalhar no reino de Deus de alguma forma, servindo na igreja, com algum dom, algum talento que nós temos. E o que é que nós temos feito com isso? Será que nós temos pegado os nossos dons, os nossos talentos e temos usado somente para o nosso prazer, para a nossa alegria? Será que temos desfeito do chamado de Deus para a nossa vida? Será que temos assumido compromissos na obra de Deus, mas feito a coisa relaxadamente, porque nós achamos que nós não temos tanta responsabilidade assim, e que estão pegando, entre aspas, aí eu vou usar um termo antigo, pegando o boi que nós estamos fazendo alguma coisa? Será que nós temos trabalhado para Deus, só dando para Deus um pouquinho do nosso tempo, porque a maior parte do nosso tempo nós estamos cuidando em construir as nossas próprias coisas? Será que nós temos nos importado com a obra de Deus? Será que nós temos importado com o trabalho na casa do Senhor? Ou será que nós temos simplesmente empurrado as coisas de qualquer forma, às vezes assumindo compromisso e não cumprindo, às vezes abrindo mão de responsabilidades que seriam nossas? Enfim, quantos têm perdido a oportunidade de servir a Deus com alegria, com excelência e receber grandes coisas de Deus na vida? Além disso, a nossa principal recompensa, que é a vida eterna, mas tem servido a si próprio, ao invés de servir ao Senhor. O rei Jeoacás, além de fazer o que era mal, porque ele era mal, ele ainda se aliou a pessoas más, como o rei de Israel, para fazer o que era mal. Casou com a filha do rei de Israel, para que assim ele fizesse ainda mais, trouxesse ainda mais mal sobre a vida dele e sobre a tribo de Judá.
Você tem se aliado com quem? Com pessoas que te impulsionam a servir a Deus? Você tem se aliado com pessoas que oram, que jejuam, que lê Bíblia? Você tem se aliado com pessoas que servem a Deus de verdade, que dão bons testemunhos, que te dão bons conselhos a respeito das coisas de Deus? Ou você tem se aliado àquelas pessoas que te impulsionam a fazer a coisa relaxadamente, aquelas pessoas que te motivam a fazer as coisas relaxadamente, que até tiram você do compromisso para levar você para outras coisas? O que é que você tem feito da sua vida? Joacás serviu a si próprio e a consequência disso foi reinar somente 8 anos em Judá. Morreu com 40 anos de idade e morreu doente de uma terrível doença. Quero dizer para você que a pior doença que existe hoje em dia é a doença da infidelidade a Deus, da falta de compromisso, de fazer a coisa de Deus, a obra de Deus relaxadamente. Essa é a pior doença que existe na vida do ser humano, porque ela não mata somente a carne, ela mata a alma e ela apaga o espírito. Que Deus te abençoe e que você tenha saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, porque você é um homem, é uma mulher que serve ao Senhor de verdade, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela tua igreja, abençoa os seus filhos, peço ao Senhor que nos dê graça de servir ao Senhor com alegria e oferecer o melhor de nós, que possamos seguir os bons exemplos, ouvindo os bons exemplos, Pai querido, e não, Senhor amado, andando segundo a nossa própria vontade. É a minha oração e o clamor que eu levanto a Ti neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.